pessoal, amigas e amigos aqui do canal 1000 por hora com Rodrigo Matar, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, é dia de TBT. A gente já vai trazer um fato marcante da história do esporte a motor em 2 ou 4 rodas. No caso, claro, não podemos deixar de falar das 24 horas de Le Mans. Aliás, preparem-se, que a gente vai ter novidades aí ao longo da semana, muitas boas novidades para a gente falar da maior corrida de endurance do planeta. Enquanto isso, você deixa o seu like, usa o sininho aí para ativar as notificações, inscreva-se no canal e faça parte do clube de membros com planos a partir de R$ 2,99, planos acessíveis, planos baratinhos para você apoiar e fazer com que o canal cresça no algoritmo do YouTube, continue sendo considerado um espaço relevante para a área esportiva, para a área de automobilismo. Como falei no início desse vídeo, há bem pouquinho tempo, o assunto é Fórmula 1 e o regulamento técnico aprovado para a temporada de 2026, já causando uma certa controvérsia. Afinal, vai ter DRS, não vai ter DRS? Como é que vai ser essa nova Fórmula 1? Bom, o que se sabe é que serão carros menores, mais leves, menores na largura e no comprimento, 30 quilos mais leves em relação ao peso mínimo estabelecido para o regulamento que fica em vigor até a próxima temporada de 2025. Todavia, continuarão sendo carros relativamente grandes para o que era a Fórmula 1 do passado. Quando a gente estava muito acostumado com o que vimos alguns anos atrás e vemos hoje a Fórmula 1 se assemelhar, por exemplo, aos esportes protótipos, aos grupos C ou mesmo aos hypercar, né? Parecem ônibus, parecem caminhões, comparado com o que era a Fórmula 1 de, sei lá, 20, 30, 40 anos atrás. Porque, claro, não havia preocupação em alocar na traseira uma unidade de força além do motor. Então, como hoje você tem as baterias recarregáveis, logicamente que você tem que trabalhar um pouco mais na parte traseira, mas a FIA tem tentado dirimir algumas questões através do seu corpo técnico. O diretor Nicolas Tombazis está trabalhando nessas bases e é aquela coisa, né? As equipes partem desse princípio que a FIA apresentou oficialmente hoje e daí vai todo mundo ou se dar muito bem na leitura do regulamento ou se ferrar por completo. Porque o primeiro conceito, quando vocês se lembram dos primeiros croquis, em princípio teríamos uma asa com um U, né? Seria uma asa com uma curvatura. E essa asa foi abandonada. Teoricamente, para aqueles que são detratores do DRS, eu sou um deles, tecnicamente o artefato não teria tanta serventia, mas a própria FIA diz que o carro ainda tem uma dependência do DRS, será um acionamento de asa tanto na traseira quanto na dianteira. O que provavelmente evitará a gente ter aquelas asas com horrorosos penduricalhos na seção dianteira dos carros. Mas ainda assim a preocupação é, será que os carros não vão perder, com o estreitamento dos pneus em alguns milímetros, o downforce suficiente que já é gerado pelo ground effect nesses carros atuais, cuja leitura a Red Bull concebeu um carro melhor que as outras? E aí, será que o Zero Pod, o conceito da Mercedes, poderá ser aplicado nesses carros? Essas são questões que valem a pena ser estabelecidas. Porque quando você vê que os carros vão para 3.400 milímetros na distância entre eixos, o máximo permitido, podendo ser menor do que isso, evidentemente, e a largura, que é de 2.000 milímetros, equivalente a 2 metros, passa a ser 1,90 de largura. É mais ou menos a minha altura mais 9 centímetros. Eu tenho 1,81, ou seja, é a minha altura mais 9 centímetros. É o meu filho, que tem 1,92, menos 2 centímetros, a grosso modo. Com o peso reduzido para 768 quilos. Essa é uma questão que norteia o regulamento. O tamanho das rodas permanece o mesmo, 18 polegadas, os pneus continuam sendo fornecidos pela Pirelli, mas os pneus dianteiros perdem 25 milímetros na área de contato com o solo, e os traseiros 30. Vamos ver o que a aderência mecânica perderá em relação aos carros atuais. Entre as novas inovações aerodinâmicas, além da questão do uso de mobilidade de asa dianteira e asa traseira, partes
que poderão se mexer, haverá o uso de um botão, uma espécie de push to pass, que a Fórmula Indy já usa, que a Stock já tem, que a própria Fórmula E tem com o chamado modo ataque, mas aí você terá, o piloto terá um acréscimo de potência por conta exatamente do acúmulo de energia nas frenagens, que é como a bateria ela é recarregada pelas frenagens, pela energia cinética. E você tem um ganho de 8,5 megajoules em relação ao que há em relação a esse regulamento atual. E isso deixará também as baterias mais fortes, né? Porque você poderá usar 350 kW de potência extra, além da potência do motor a combustão. A energia elétrica do carro despenderá cerca de 470 cavalos. Deixará os carros ainda mais potentes do que já são, né? E, sobretudo, esse regulamento técnico a gente sabe que acabou trazendo novos players para o campeonato. Além da Renault, que nem se sabe também que fica com a questão da Alpine sendo uma barafunda, a Mercedes e a Ferrari, a Honda decidiu voltar como fornecedora exclusiva da Aston Martin, chega a Audi que compra a Sauber e a Ford vem através da RBPT, da Red Bull Powertrain Technology, né? O que era a Honda passa a ser a Ford. E olha que a Red Bull deverá também aplicar certos conceitos, especialmente na parte do motor a combustão, nesse projeto com a Ford. Isso vai acontecer. Não tenho dúvidas que isso poderá acontecer, até a questão da transferência de tecnologia da parte elétrica. A Red Bull está ganhando muito no que ela aprendeu com a Honda e certamente a Ford vai se beneficiar bastante disso, né? Então temos 6 fornecedores de unidades de potência, como a Fórmula 1 chama, eu detesto essa denominação. Para mim é motor e ponto final. Você tem o motor a combustão e o motor elétrico. E também teremos uma Fórmula 1 cada vez mais comprometida, pelo menos com o que eles falam, com a emissão zero. A emissão zero é uma ênfase para daqui a 6 anos, né? O Net Zero 2030. Mas já a partir de 2025 e 2026, em 2025 menos, mas em 2026 muito mais, haverá combustíveis 100% sustentáveis. É uma premissa que o FIOEC já utiliza já há mais ou menos 2 anos, usando inclusive restos de vinho, restos de uva, de vinícolas, usam um combustível alternativo fabricado pela Total Energies. Normalmente, quando você tem uma introdução de um combustível tecnologicamente diferente em relação à gasolina ou tudo que a gente já viu, existe um decréscimo de potência. Em princípio, por conta de pneus mais estreitos, talvez até de menos efeito solo, esses carros poderão até ser mais lentos do que os atuais, mas serão carros mais leves e aí os engenheiros poderão ganhar nas diferentes áreas do carro. Espera-se que sejam modelos de Fórmula 1 mais limpos, aerodinamicamente, não tenham tantos ressaltos, especialmente na questão dos assoalhos, né? Mas tudo, lógico, são princípios. A Fórmula 1 busca recuperar o seu prestígio, ela tem perdido muito com esse predomínio da Red Bull. Aí dirão, Rodrigo, mas a Mercedes também dominava na era híbrida. Isso também aconteceu, mas é o que a gente sabe. Predomínios acontecem em todas as eras da Fórmula 1. Aconteceram. Quando houve rupturas de conceitos, alguns construtores se beneficiaram muito de predomínios. Mas esses predomínios, eles se tornaram ainda maiores da década de 80 para cá. A gente teve o predomínio da McLaren, com a Williams furando um pouco a bolha. Depois a própria Williams se aproveitando da tecnologia da suspensão ativa. Depois a Benetton. Depois a Williams de novo recuperou o predomínio. A McLaren teve o seu momento de glória graças ao projeto do Adrian Newey, que tinha deixado a Williams e foi para a McLaren. E a posterior é a Ferrari. Depois da Ferrari veio a Red Bull. Claro, houve anos em que existiu equilíbrio. E eu diria que 2007, 2008 foram pródigos em equilíbrio técnico entre McLaren e Ferrari, né? Principalmente essas duas, que foram as grandes protagonistas das 2 temporadas. A Brown fez a ruptura com a história do Brown Diffuser em 2009, que a Red Bull copiou muito bem. Olha o Adrian Newey de novo, estabelecendo um predomínio. Depois a Mercedes fez outro predomínio e a Red Bull pegou de novo. Agora notem
que a Ferrari não tem o predomínio das coisas desde a era Michael Schumacher. E aí ela traz o Hamilton e traz outras figuras, Loic Serra, Jérôme D'Ambrosio. Há quem diga que Adrian Newey será anunciado. É uma questão de tempo para que isso aconteça. Mas a Ferrari aposta numa reconstrução. E, claro, crê que o regulamento de 2026 ser-lhe-á favorável. Logicamente que ela vai ter que trabalhar da mesma base que todo mundo e, evidentemente, buscar soluções para fazer um carro já de saída competitivo. É aquela história. Ou as equipes vão entender a proposta, e até como falei, o Zero Pod da Mercedes poderá ser um conceito melhor aplicado num carro com menos dependência do ground effect, do que propriamente será o modelo de 2026, né? Em relação a esse último modelo. E aí, equipes também poderão quebrar a cara. Calibragem de túnel de vento, já vem com uma proposta toda errada, aí vão ter que vir para a versão B, e você tem a questão do teto de gastos, então tudo em relação ao regulamento da Fórmula 1 ainda vai ser alinhado. É claro que é uma proposta que suscita dúvidas, principalmente muita gente dizendo, o DRS acabou. Em tese acabou, mas você vai ter um acionamento de uma potência extra. Então, a tendência é que com partes móveis na dianteira e na traseira, mais o chamado push to pass, ofereça às equipes possibilidade de fazer carros mais próximos. E aí, vamos ver também se serão carros que aceitam andar colados, porque você tem também uma dependência da turbulência, né? A Fórmula 1 teve carros em que eram muito difíceis as ultrapassagens, aí tornou-se necessário o DRS. Repito, eu não sou partidário do DRS, mas quando chega-se a um momento em que precisa de uma fórmula nova, um sopro novo de coisas, carros menores, não que ainda sejam tão menores do que são, continuam sendo ônibus, continuam sendo caminhões, mas já há um começo. Só que a Fórmula 1 não pode se distanciar do seu público, não pode se distanciar da sua proposta, e a Fórmula 1 tem dado alguns tiros na água. É claro que para os elétricos você tem a Fórmula E. A Fórmula 1 propõe uma dependência metade-metade, fazer o motor elétrico e o motor a combustão funcionarem num esquema de 50-50, 50% cada um. Seria um carro muito mais forte, um carro muito mais potente, mas temos que ver também o quão aerodinamicamente esses carros de Fórmula 1 serão eficientes para melhores velocidades em curva, tração, estabilidade e, sobretudo, se com os pneus mais estreitos a aderência mecânica proporcionará um carro mais competitivo do que teoricamente, esse modelo que a Red Bull, repito, soube lidar bem com ele nesse regulamento. Como os times fatalmente vão trabalhar em evoluções dos modelos atuais e já visar 26, logicamente as ideias para o próximo ano deverão ser meio mais do mesmo. Vai todo mundo querer, basicamente, tentar melhorar o que não conseguiram atacar nesse ano. E a Red Bull, por exemplo, poderá ser ameaçada. E aí, em 26, a gente pode ter uma nova ruptura, um novo predomínio ou então um velho predomínio. Se a Red Bull com Pierre Rocher, com outros engenheiros vai conseguir repetir o sucesso do Adrian Newey, aí são outros 500, são perguntas que serão respondidas ao longo de daqui a 2 anos, basicamente, em 2025, talvez toda a estrutura hierárquica do Adrian Newey, talvez toda a expertise que ele colocou em Milton Keynes ainda dê as cartas, porque a Red Bull ainda é a equipe a ser superada, mas a Ferrari tem se aproximado e a McLaren tem sido competitiva em vários aspectos. Aliás, a gente não fala da McLaren, mas é bom ficar de olho no que esses caras podem fazer no novo regulamento. É muito bom a gente abrir os olhos para a McLaren na próxima temporada, na próxima regra, e também até para a Audi, por que não? Que de repente a Audi pode aparecer bem no seu primeiro ano, a Red Bull decair nessa parceria com a Ford, a Honda com a Aston Martin, olha, vai ser uma Fórmula 1 no mínimo diferente. Eu estou curioso para ver como vai ser esse carro e vamos ver o quão dependente ou não será dessas questões de partes móveis na dianteira, partes móveis da traseira, esse push to pass, enfim. As coisas ainda vão ser melhor esclarecidas, mas em linhas gerais não achei tão horrível assim essa questão do regulamento. Tem muita gente criticando, tem muita gente falando bobagem, tem muita gente aí, sabe, sem muito subsídio, já falando, acabou o DRS. Não, vamos com calma. Vamos entender melhor os processos e aí depois a gente tira
as nossas conclusões. Na segunda-feira, quando a gente tiver a live do GP do Canadá, com o Fred Sabino, logicamente a gente vai tentar entrar mais a fundo nesse tema e, claro, contamos com a audiência de vocês aqui no A Mil por Hora com o Rodrigo Matar. Ainda hoje a gente vai ter vídeo inédito sobre 24 horas de Le Mans. Vou falar do TBT, recordar um construtor que teve o seu momento de glória, aliás, 3 momentos de glória nas 24 horas de Le Mans. Acho que você já tem mais ou menos uma ideia de quem que eu vou falar, tá certo? É isso, gente. Até daqui a pouco com o nosso TBT. Tchau!